amigo Jesus, irmão maior, que a vossa paz envolva-nos, não somente este momento em que aqui estivermos, mas que a mesma, Senhor, se faça presente em toda a humanidade, a envolver corações, consciências, e que nós, aqui presentes, possamos somar com os bons espíritos, irradiando através das energias que aqui serão trabalhadas, essas vibrações de fraternidade, de solidariedade, de compreensão, de amor. Que possamos, Senhor, não somente absorvermos o estudo de hoje, mas permitirmos que consigamos manter Tua paz em nós e que saibamos alimentá-la dia a dia, onde quer que estejamos, oferecendo um pouco do muito que temos recebido da vossa misericórdia. Que o Teu amor se faça presente em toda a humanidade e que a Tua luz, Senhor Jesus, continue a ser o farol a guiar-nos para Deus. Assim sendo, te rogamos, sê conosco, hoje e sempre, que assim o seja. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo. Nós estamos estudando aos domingos a obra Religião dos Espíritos, um convite da espiritualidade a estudarmos a obra O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita e a base de nossa doutrina. Os estudos são sequenciais e hoje vamos trabalhar o capítulo 35, que traz o título Mensageiros Divinos. Então, os livros mais novos são divididos em capítulos, edições mais antigas não têm a divisão em capítulos, ok? Emmanuel, que é o benfeitor que dita a obra a Francisco Cândido Xavier, ao propor esse tema, Mensageiros Divinos, ele o faz de acordo com uma pergunta que foi aberta, lida, dialogada entre os irmãos no dia 18 de 5 de 1959, na cidade de Uberaba, em uma reunião pública onde Chico Xavier participava. E a pergunta lida foi a de número 501 do Livro dos Espíritos. Então nós vamos ler primeiramente a pergunta e a resposta do Livro dos Espíritos. Está na segunda parte, ou segundo livro, dentro do capítulo 9, que traz o título da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E o subtítulo é Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Espíritos Simpáticos, Espíritos Familiares. Pergunta Allan Kardec: por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo? Então, Kardec está perguntando acerca de uma influência oculta por parte daqueles que se colocam como protetores. Por isso o título, Mensageiros Divinos. São os benfeitores espirituais, os amigos espirituais, que todos nós os temos. Todos nós. E nem sempre a sua presença se faz sentida por nós. Muitos pensam que nem anjos de guarda o têm, mas todos nós os temos. E Kardec quer saber por que a sua influência
é oculta e de tal forma que, quando nos protegem, nós não temos uma relação direta ou mais ostensiva por parte deste intercâmbio com os mesmos. Resposta da espiritualidade superior. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis, isto é, não trabalharíeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o quê? Seria como a criança quem não consentem que andem sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Então, essa foi a resposta que Kardec teve acerca dos benfeitores espirituais. E o que vai nos chamar a atenção aqui são duas palavrinhas. A primeira, livre-arbítrio. Todos nós o temos. E dentro da lei divina, ele é amplamente respeitado. Pois que Deus não nos impõe a nada. Precisamos entender isso. Diferente de nós, seres humanos, que queremos impor aos nossos semelhantes aquilo que nós pensamos ou achamos que seja o certo. Então, cada ser humano tem o seu livre-arbítrio, que é a sua capacidade de escolha. E isso é respeitado amplamente pela misericórdia divina, pela justiça divina. Então isso tem que ficar claro. Ah, Delano, mas fulano está escolhendo errado, o problema é seu? Não, o problema é dele. Ah, mas eu quero que... Está errado. Nós não podemos impor, exigir. Podemos auxiliar. É diferente. Advertir é diferente. Mas dentro do livre-arbítrio de cada um, segue-se uma palavrinha que muitos de nós não gostamos muito, que os espíritos colocam aqui. Responsabilidade. Ah, que é isso, Delano? Nós não gostamos? Nós vamos observar que não. Então essas duas palavrinhas precisam ficar firmes dentro de nós, porque é que os espíritos nos chamam a atenção. Livre-arbítrio, responsabilidade. Bonita essa palavra, não é? Responsabilidade? É bonita, né? Isso quer dizer que cada espírito é responsável por si mesmo. E isso é uma grande dificuldade de entendermos. Grande dificuldade. Não obstante termos o livre-arbítrio e ele nos proporcionar a responsabilidade para que assumamos os nossos atos perante as nossas escolhas, nós teremos, pela misericórdia divina, irmãos que já venceram muitas dificuldades, que já vivenciaram como nós hoje estamos vivenciando no plano físico, passando pelas experiências das mais diversas naturezas,
onde esses corações, queridos amigos, têm como proposta nos ajudar, nos auxiliar, nos advertir quando for necessário. E eles estão sempre nos ajudando, nos auxiliando e nos advertindo. A questão é que nós, em muitas situações, não nos colocamos receptivos a eles. Os anjos de guarda, que é uma doutrina maravilhosa, que embora venha de conceitos antigos, dentro da própria igreja, institucionalizada como a católica, ela já faz parte das civilizações muito antes do catolicismo, do judaísmo, pois que os espíritos sempre estiveram presentes e atuando na humanidade. Especialmente os anjos, a quem nós denominamos espíritos de uma certa elevação. Então, quando abrimos lá o Novo Testamento, nós vamos encontrar o anjo Gabriel se materializando e dizendo a Maria de Nazaré aquilo que nós sabemos o que aconteceu. A vinda do Mestre amado Jesus, que veio por intermédio dela. Nós vamos observar o próprio anjo Gabriel dizer e aparecer ao pai de João Batista, Zacarias, dentro do templo de Jerusalém, pois que o pai de João Batista, para quem não sabe, ele era um sacerdote do templo de Jerusalém. E o anjo se materializou, conversou com ele, terás um filho. E ele duvidou. E eu? Porque ele já tinha uma certa idade. Bom, antigamente, casava-se muito cedo. Então as moças ia chegando com 12, 13 anos, já era encaminhada para o casamento. Muito precoce, não era? Porque a média de vida das pessoas não era a que nós temos hoje na atualidade. Então, uma pessoa de 40 anos era considerada já ultrapassada. Veja bem, 40 anos, né? Bebezinho ainda, não é verdade? 60 anos hoje é jovem. 80 está chegando na idade adulta. 100, aí já começa a entrar na terceira idade. Não é verdade? Ué. Então imagine o Zacarias com 40 anos, eu já sou velho. Com 40 anos. Mas para a época, estava tranquilo. Não é verdade? Hoje, a pessoa com 40 anos, gente, nossa senhora, é menino. Pois bem, ele questiona o anjo. Como pode ser, tendo em vista que a sua mulher, Isabel, diante das tentativas que o casal sempre vinham fazendo, nunca pôde ter a graça de um filho, e de repente o anjo chega e anuncia: terás um filho. E é o mais interessante, nem ele e nem a mãe tiveram o livre-arbítrio de colocar o nome na criança, porque o anjo escolheu, chamará João. Mas onde é que está meu livre-arbítrio de escolher o nome do meu filho? E aí, quando a criança nasceu, ele ficou mudo, por não ter acreditado, tá? Na narrativa do Evangelho de Lucas. Quem quiser depois chegar em casa, abrir, capítulo 1, nós temos lá essa narrativa. Então veja bem, quando a criança nasceu, ele dentro do templo, questionaram como vai chamar a criança. Ele pediu uma tabuinha, uma espécie, né, de lápis, papel, escreveu João. Aí todo mundo questionou, mas ninguém na sua família chama João, por que você vai colocar o nome de João? E ele afirmou, o nome dele será João. Quando ele reafirmou isso, a língua se soltou e ele começou a falar. Você vê como que a espiritualidade vai nos direcionando. Então,
A proposta do anjo de guarda, ela sempre existiu na humanidade e ela é um consolo muito grande para todos nós. Sabermos que nós temos um amigo espiritual que vela por nós, que nos acompanha e que está prontinho a nos auxiliar naquilo que for preciso. Auxiliar, não fazer por nós o que compete a nós fazermos. É isso que nós precisamos entender. Devido à responsabilidade que cada um tem que assumir diante do seu livre-arbítrio, que é as suas escolhas. Tranquilo? Bom, espera aí, calma. O anjo da guarda dele está chamando. O anjo da guarda chamou ele, né? Dá uma puxadinha de orelha. Aí o Emmanuel vem com essa lição maravilhosa que ele inicia dessa forma. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzam. Os bons espíritos só nos aconselham aquilo que for para o bem. Temos que ter isso em mente. Os bons espíritos só aconselham aquilo que é para o bem. Ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E mesmo que se alterem as culminâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Emmanuel está querendo dizer que muitos desses mensageiros, desses anjos de guarda, já trazem uma evolução acima da média, pela nossa compreensão. E em muitas ocasiões, eles se apagam. Conforme ele diz, o fulgor solar da vida celeste, isto é, do brilho que já atingiram em si mesmos, da luminosidade que trazem em si mesmos, para estar próximos a nós, pisando o mesmo degrau que nós nos encontramos na atualidade. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores. Então, esses corações queridos, eles vão dosar a forma como que nos aconselham, devido justamente à nossa condição espiritual não permitir enxergarmos aquilo que deveríamos enxergarmos devido ao orgulho que ainda trazemos no nosso campo íntimo. E uma coisa é certa, ainda somos muito orgulhosos. Nós somos. Não adianta querer fugirmos desta realidade. Somos muito orgulhosos e ainda muito egoístas. Ainda somos. Ah, Adelana, eu estou vencendo essa dificuldade. Eu já não tenho tanto orgulho, tanto egoísmo quanto eu tinha. É preciso considerar que tanto o orgulho quanto o egoísmo, eles também possuem níveis de gradações e que nós vamos
eliminando aqueles níveis mais grotescos, mas ainda vão permanecendo aqueles sutis e que são perigosos, porque pensamos que já não os temos e temos. Daí a vigilância sempre ser necessária. O orgulho, sabemos pela espiritualidade, é ainda uma grande pedra de tropeço para a nossa evolução. O egoísmo também. Cuidado. Os mensageiros divinos estão sempre nos advertindo para o bem, mas dosam a verdade de acordo com aquilo que nós conseguimos compreender, entender, absorver. Usando-a simplesmente, continua Emmanuel, como remédio dosado para enfermos. Para que nos ergamos ao nível da redenção, nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas. O humilde, aquele realmente de coração, jamais se posiciona como alguém que sabe de tudo. O humilde, de coração, ele é reservado, ele é discreto. Mas a sua energia é tão intensa que o seu campo magnético consegue abranger muitos corações, induzindo-os ao bem. Empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância nos não desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimento maiores que as nossas. Então, esses irmãos nossos são extremamente pacientes e tolerantes. Duas virtudes que nós devemos conquistar. Paciência e tolerância. Aí precisamos refletir. Será que nós temos sido pacientes? Temos usado da paciência em nosso dia a dia? Nas relações? Em tudo aquilo que nós estamos operando? Família, trabalho, entretenimento? Na própria casa espírita? No supermercado, como vamos fazer compra? No banco, quando vamos resolver alguma coisa? Casa lotérica hoje é obsoleto, porque tudo você pode pagar através do celular, não é verdade? Hoje as coisas estão ficando fáceis. Fáceis. Devo ter uns 2 anos que eu não piso na casa lotérica. Não piso casa lotérica. Pago tudo digital. Olha que coisa maravilhosa. Que facilidade é essa? Mas ainda existe, né? As casas lotéricas. Inclusive, sexta-feira, eu fui fazer uma compra lá no Carrefour. E eu fui com a minha companheira. E estava lá, Mega Sena acumulada. Ela parou assim, vamos fazer? Eu falei assim, eu não. Ah, mas se nós ganharmos? O que vai adiantar se eu ganhar milhões e milhões de reais? Não vai mudar nada na minha vida. Que é isso? Que não vai mudar? Eu vou fazer. Então pode fazer. Aí ela foi lá e fez. A menina estava vazia a casa lotérica, não tinha ninguém. Com a Mega Sena acumulada. Tinha ninguém, né? Tinha ninguém. Aí ela foi lá e fez. Você quer digitar alguns números? Não. Ela nem sabia como é que faria. Mas são 3 aqui, a moça explicou para ela. Não, são 3 jogos, você pode marcar um só. É quanto que é? R$5. Eu escutando. Tá. Você não vai digitar número? Não. Ah, mas se eu ganhar, eu não vou dividir com você. Mas não estou te pedindo nada. Ah, mas se eu ganhar, pode deixar que eu vou te ajudar. Você tem que decidir. Se você ganhar, você não ganhar. É melhor você nem ganhar. Porque não vai ter problema. Não é verdade? Não vai ter problema nenhum.
Não, mas se eu ganhar, e aí a gente escuta isso das pessoas. Se eu ganhar, eu vou ajudar todo mundo. Não é assim que as pessoas falam? Vai ajudar até aqueles que já desencarnaram, já há 30, 40 anos. E aí nós observamos. As pessoas não têm nada contra. Pode fazer, pôr a fezinha que quiser. Não é assim? Cada um é livre para fazer. Mas veja bem. E aí nós vamos entender com a doutrina dos anjos de guarda. Dentro da lei de reencarnação, você reencarna para vencer as suas dificuldades. Aí você vai querer abrir uma porta larga. Já pensou alguém na Mega Sena, eu estaria no Lafran aqui domingo de manhã? Com as dificuldades que eu trago no campo íntimo? Deus me livre, não faço não. Não quero não. Nem de madrugada, não quero isso não. Não quero isso não. Aí nessa hora o meu anjo de guarda adverte, não faz não, não faz não, não faz não. E é verdade. Porque, gente, querendo ou não, nós somos espíritos frágeis. E quando se fala em dinheiro ainda, para nós seres humanos, é motivo de queda. Temos observado isso. E graças a Deus, eu tenho recebido do alto só aquilo que me é necessário. Por quê? Talvez em vidas anteriores, o desperdício foi grande. E hoje, com a graça divina, tendo o necessário, já está de bom tamanho. Está de ótimo tamanho. Porque eu não me recordo, pelo menos no texto bíblico, que Jesus tivesse um guarda-roupa com várias peças de roupa e inúmeros pares de calçados. Já pensaram nisso? E olha que o pai dele era carpinteiro. E dos melhores que tinham na época. A tal ponto que foi convidado a fazer um grande trabalho numa cidade próxima. E levou Jesus consigo. Jesus também sabia o ofício. Poderia ter feito um grande guarda-roupa, não podia? E ter vários tipos de vestuário. Calçados, então. Será que Jesus tinha guarda-roupa? Será que Jesus tinha quantas sandálias? É para pensar. Precisava de alguma coisa? Nada. E nós brigamos por isso aqui, ó. Por isso aqui, ó. Não é verdade? Às vezes uma coisinha mínima. Às vezes você faz uma compra, você tem lá um prejuízo. Vou dizer um. Eu fiz uma viagem com essa companheira, há um tempo atrás, passei o cartão. Não sei o que aconteceu, quando chegou a fatura, veio descontando 600 e tantos reais meus. Eu disse, 600 e tantos reais, e da onde? Não gastei 600 reais. Eu fui pesquisar. Eu falei com ela, você lembra onde nós fomos nesse dia, tal dia? Não, mas nós dividimos, mas passou tal. E 600 reais? Veio descontando 600 reais. Você tem que reclamar. Eu falei assim, não vou reclamar. Você é bobo? Sim, deixa eu ser bobo. Deixa eu ser bobo. Não vou reclamar. Por quê? Ué, veio descontando 600 reais da minha fatura e eu não gastei esse dinheiro, tenho certeza absoluta. Vou deixar. Vou ver na próxima fatura. Se vier algo, pode ter sido alguma coisa que foi clonada, alguma coisa. Eu ainda pensei, nem clonagem de tudo, a gente pensa. Paguei os 600 reais. Não reclamei. Na outra fatura veio, normal. A outra veio, normal. O terceiro mês, normal. Ela me perguntou, veio alguma coisa diferente? Não. E aqueles 600 reais? Era meu, eu tinha que pagar mesmo. Não sei o que aconteceu, mas veio e eu paguei. Nem questionei. Ah, você é muito bobo. Deixa eu ser bobo agora. Para não perder amanhã. 600 reais. Mas vai fazer diferença? Faz. Mas é melhor você pagar em suaves prestações do que vir um baque direto, não é verdade? Muitas coisas chegam até nós e nós não percebemos e queremos brigar, queremos discutir, queremos fazer valer os nossos direitos, não é verdade?
Temos que ter atenção, porque a misericórdia divina vem trazendo para nós as prestações suaves, para que nós vamos quitando os nossos débitos. E isso já faz mais de um ano, e até hoje não deu problema nenhum, meu cartão vem bonitinho, sem problema nenhum. E eu não reclamei, então aquele dinheiro eu tinha que pagar. E eu não gastei. É dívida passada. Isso acontece. Se nos encontram batidos e lacerados, eu poderia ter ficado juriado, né? R$600? Eu vou ligar lá na central e tal. Não, deixa quieto. Se nos encontram batidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação. E sim nos ajudam a esquecer a crueldade e a violência com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria. E se nos surpreendem, caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço, com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Então veja bem, isso aqui tem acontecido muito, essa frase proposta por Emmanuel. Nós vivenciamos, na atualidade, esses momentos de injúrias, de insultos, às vezes com requintes de crueldade, de violência, e isso nos desgasta e muito. Temos observado isso. Dentro do próprio movimento espírita. E isso é muito sério. E nós lembramos sempre de um contemporâneo nosso, que inclusive é o instrumento do livro, o Chico Xavier, que durante toda a sua existência foi sempre atacado pelos dois lados, plano físico e pelo plano espiritual, daqueles corações contrários à luz. Em diversas ocasiões, o Chico foi levado à calúnia, à maledicência, à difamação. Chegou um período da existência dele que ele não estava suportando isso mais, porque estava demais. E isso vinha afetando ele. E ele um dia vai questionar Emmanuel. E Emmanuel coloca para ele claramente: por que esse orgulho todo? Mas Emmanuel, eles estão me atacando, estão me difamando, estão me caluniando. E isso é mentira. O senhor sabe que é mentira? Assim, eu sei. Então, Deus também sabe que é mentira. Então, você também sabe que é mentira. Então, deixe. A verdade não precisa de defesa. Se é verdade, mais dia ou menos dia, ela se apresenta como é. Já a mentira. Isso nos recorda de um ensinamento de um espírito no livro dos médiuns, Erasto, quando ele coloca para nós que é melhor deixarmos de acreditar em 10 verdades do que aceitar uma mentira. E, infelizmente, o planeta Terra vem sendo alvo de mentira desde o início do processo evolutivo de nós, seres humanos, no plano físico. Qual é o objetivo da doutrina espírita? Nos apresentar a verdade. Mas eu não posso buscar essa verdade fora de mim. A princípio, foi fora. A partir de agora, necessitamos trabalhar a verdade dentro, para fora.
O convite da espiritualidade é rever as nossas posturas diante da vida atual que nós temos transitado no plano físico. E muitos de nós ainda, infelizmente, vivemos numa completa mentira, numa completa ilusão, distanciando-nos da verdade. As redes sociais, nem o digam, porque por intermédio das mesmas, nós vamos numa onda influenciadora amplamente negativa. Precisamos cortar o mal pela raiz. Porque o livre-arbítrio, que é a escolha, vai exigir de nós a responsabilidade de assumirmos essa escolha. Então, desde o livro de Gênesis, quando Eva é induzida a comer o fruto proibido, e dá para Adão, induzindo a comer o fruto proibido, é preciso o quê? Que eles assumissem a responsabilidade. Não foi nos oferecido, nós desejamos, nós comemos. O que eles fizeram? Jogou a culpa para a serpente. Chegou para Adão, Adão, por que você comeu o fruto? Aquela mulher me induziu, me ludibriou, me apresentou o fruto e eu comi. A culpada é ela. Aí Deus chegou para Eva, por que você deu o fruto para Adão? Por que você comeu? Ah, mas a serpente chegou e me induziu. Eu comi, ofereci para Adão e ele também comeu. Não era mais fácil Adão chegar, Adão, por que você comeu o fruto? Ó Senhor, me perdoe. Eu sabia que não era para comer, mas fui tentado a comer e eu comi por fraqueza. Eu assumo a minha responsabilidade. Não seria mais fácil Adão ter falado isso? Por que ele não fez? O orgulho. Tentou fugir de si mesmo. Jogou para Eva. Tentou fugir de si mesma. Jogou para a serpente. E Deus não questionou a serpente. Por que você induziu? Não. Já foi direto falando. Por ter induzido, rastejarás isso através do esforço. Mostrando dentro desse simbolismo que o espírito, no plano físico da terra, foi levado a viver as expiações. Diante das escolhas, agora teria que assumir a responsabilidade das mesmas. E durante o período que fomos avançando, nós fomos aprendendo a trabalhar com essa mentira, de não assumirmos as nossas responsabilidades e jogar para o outro. Você fez errado? Errei. E agora? Eu quero consertar. Como é que eu faço? Então vem cá que nós vamos mostrar como é que vai ser o conserto. Não fica mais fácil? Fica, não fica? Mas ao mesmo tempo que fica fácil, se torna difícil. Pelo fato de nós desconhecermos a nossa realidade. A nossa realidade é espírito. Estamos no corpo físico. Vamos sair do corpo físico. Vamos retornar para o plano espiritual. E lá no plano espiritual não tem meias verdades nem meias mentiras. É ou não é? É sim ou não? Aqui, nós ainda podemos nos esconder, fugir, descansar. Estar encarnado é uma bênção. Uma das maiores bênçãos para o espírito é estar no corpo físico. Porque depois que sai do corpo, a situação aperta para aquele que foi irresponsável diante das suas escolhas. Porque aquele que está sendo responsável diante das suas escolhas não tem nada a temer. E o anjo da guarda está
presente, nos advertindo, nos ajudando, nos auxiliando. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime e, sobretudo, diante de toda a ofensa, levantam-nos à fronte para o justo dos justos, que expirou no madeiro por resistir ao mal, em suprema renúncia, entre a glória do amor e a bênção do perdão. E aí está a última palavrinha trazida por Emmanuel, que nós temos dificuldades de conjugá-la na atualidade. Perdão. Perdão. Isso é difícil demais, perdoar. É muito difícil. E o perdão precisa iniciar dentro de nós mesmos. Nós não temos que nos preocuparmos em querer perdoar a quem quer que seja, mas aprender a trabalhar o perdão em nós e buscarmos, através do perdão a nós mesmos, vencer as dificuldades dentro das nossas limitações, conscientizando-nos que nós não conseguiremos vencer tudo. Nós não conseguiremos vencer tudo. Porque nós não temos condições ainda de vencer tudo. Mas aquilo que eu conseguir, eu preciso me esforçar. Preciso. E os mensageiros divinos, muitas das vezes, em alguns casos, até reencarnam próximos a nós, para nos auxiliar de uma forma mais efetiva, mais presente. Temos observado isso e temos vários exemplos a respeito disso. Na própria obra de Chico Xavier, tem um livro interessante chamado Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Não sei se alguém aqui já o leu ou o conhece. É uma obra maravilhosa. Uma obra que está retratando 3 séculos de cristianismo na Terra. 3 séculos de cristianismo na Terra. E em determinado momento, no plano espiritual, um espírito chega para o seu dirigente, o seu anjo de guarda, vamos dizer assim, e esse dirigente, ele tinha sobre a sua tutela 100 espíritos. Estava sob a sua coordenação. 100 espíritos. Olha que coisa maravilhosa. Pensou? Você coordenar 100 espíritos? É qualquer um? Não. Então, um dirigente espiritual, um espírito de um certo gabarito e elevação. Esse irmão chega para ele e fala assim, olha, eu queria reencarnar. Ele diz assim, para quê? Para ajudar meu filho. O filho dele estava nas regiões umbralinas, trevosas. Estava desencarnado em regiões trevosas. Aí o dirigente disse, não permito. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu quero ajudá-lo a se tornar cristão. Estamos no 3º século do cristianismo. Ele não tem condições ainda de assumir o que você deseja. Será perda de tempo. Não permito porque você está
trabalhando em si mesmo valores e conquistando valores que estão lhe credenciando a assumir novas frentes aqui no plano espiritual para futuras reencarnações. O amigo espiritual falando com ele. Mas eu insisto, eu quero ajudá-lo. Entrou o livre-arbítrio. Ele pensou. Ao pensar, quando na obra espírita é colocado que o espírito vai pensar, ele entra em silêncio consigo mesmo e mentalmente ele encaminha as instâncias superiores acerca da ficha que todos nós temos nas instâncias espirituais. Da sua ficha espiritual. Dele e do que ele queria ajudar. Ele solicitou a ficha espiritual de fulano. É rápido, por causa do campo mental do espírito. Rapidamente ele obteve a resposta. E disse para ele, te dou 100 anos para ajudá-lo. Permitiu, não permitiu? Te dou 100 anos. É pouco, né, gente? 100 anos, né? Te dou 100 anos. Um século. Para ajudá-lo. Reencarna. E diz ele a ele, em alguns momentos de dificuldades, estarei com você, te auxiliando e te ajudando, ao mensageiro divino. Em alguns momentos que a dificuldade apresentar, pensa em Jesus, que eu estarei com você, próximo a você, para te auxiliar e te ajudar naquilo que for preciso. Ele reencarna. Reencarnou, a vida foi se seguindo, conseguiram reencarnar o filho das trevas de forma compulsória. Chegou como filho. Tudo estava encaminhando bem, até que na trama da história ele teve que se separar do filho, se separar da família, seguir um caminho, assumir uma nova identidade e viver longe da família com essa nova identidade, mas implementando dentro de si o Cristo que ele erigiu por guia e modelo naquela existência. Ele já era cristão de existências anteriores, venceu e está retomando e continuando a ser cristão. De repente, a vida encaminha-nos e ele vai reencontrar com este filho já homem feito, porém afeiçoado ao politeísmo por ter sido educado dentro de Roma e da cultura romana, pois que o mesmo era romano. O pai era romano, mas ligado ao Cristo. Vejam bem, coisa interessante. Num dado momento da trama, neste reencontro, ele foi fazer uma apresentação numa fazenda que ele estava, o filho que não sabia que ele era o pai, mas ele sabia que era o filho, o pai sabia quem era o filho, mas o filho não sabia que era o pai. Uma apresentação com crianças. E no meio da apresentação, uma criança fala Jesus. Acabou a apresentação ali. O filho levantou, chamou você. Vocês são cristãos? Ele ficou calado. Pergunta a criança, vocês são cristãos, a criança? Somos. Ele manda soltar os cachorros em cima dos mesmos. Pega esse, que era o pai, amarra-o, sem saber que era o pai, amarra-o num cavalo e passa a andar com o cavalo pela fazenda, arrastando o pai. Depois do pai já não está aguentando mais, sem forças, já estava também numa condição mais avançada de idade. Vai para casa com grandes dificuldades e semanas depois o pai vem a desencarnar. Era o espírito que havia pedido. Ele chega no plano espiritual.
O amigo espiritual está lá esperando ele. Assim mesmo. Mas com um sorriso nos lábios. Aí ele chegou. Ele chegou e fez assim. Falhei. Eu te dei 100 anos, falta 30. Ou seja, dos 100 anos, 70 ele tinha cumprido. Falta 30. Você tem mais 30 anos. Aí ele levantou. Voltou a reencarnar de novo. Para ajudar o filho. E na trama da história, como criança, reencontra com o filho. E na roda do mundo, porque a vida se movimenta, o que está em cima passa a estar embaixo, o que está embaixo passa a estar em cima. O filho faz com que ele encontre num circo romano um martírio juntamente com os cristãos. E faz com que ele pronuncie pela primeira vez a prece do Pai Nosso, antes de ser devorado pelas feras cristãs. Desencarnou como cristão, mas não era cristão, no campo íntimo. O pai retorna para o plano espiritual, o amigo espiritual abraça, você fez a sua parte, plantou a semente, agora é com ele. A semente foi plantada, está lá. Ele precisa agora, a partir das suas experiências, que não serão fáceis, desenvolvê-las, para germiná-las e fazer com que elas se tornem frutos. Poderás ajudar dentro daquilo que for preciso, porém somente daqui, do plano espiritual. E esse pai torna-se um grande amigo espiritual deste companheiro, que passou por diversas reencarnações, até conseguir firmar dentro do seu coração o Cristo. Para a gente entender que nem todos os que foram levados ao martírio eram realmente cristãos de coração. Estavam jogados ali, mas não eram cristãos. Mas muitos estavam com Cristo para semear na terra a mensagem de Jesus. Aqueles que são humilhados são exaltados diante dos céus. E os que se exaltam vão ser humilhados em termos espirituais e morais. Imagine então que cada um de nós que aqui nos encontramos temos essa ficha nas instâncias espirituais superiores. Isso quer dizer que os espíritos superiores, em nome do Cristo, que coordenam a evolução da Terra, conhecem-nos pelo nome. Todos nós, todos os espíritos encarnados e desencarnados, a espiritualidade superior nos conhece. Porque nada acontece na Terra sem que Jesus e os que coordenam a evolução dos espíritos na Terra não saibam. Temos a ficha nossa. E dentro dessa ficha está registrado todas as nossas vivências aqui no plano físico da Terra e os intervalos que tivemos no plano espiritual, entre uma encarnação e outra. Então, quando você está diante de uma situação e alguém chega e fala assim: olha, faz isso não. Pode ser o seu anjo de guarda, por intermédio de uma outra pessoa, até mesmo de uma criança, está te falando para você não fazer isso. Aí o que você faz? Principalmente se for uma criança, cala a boca, você não sabe de nada. E segue, não é? Não é assim? Por quê? O nosso orgulho não nos permite. A espiritualidade está
trabalhando conosco há um bom tempo. E nós, diante do livre-arbítrio, diante da nossa responsabilidade em não assumir as nossas escolhas, caímos em grande falta, onde o perdão é o grande elo para reconciliar-nos uns aos outros. E nós temos essa dificuldade. Agora, poderíamos evitar, não poderíamos? Se nós soubéssemos realizar isso aqui, ó. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Todos nós sabemos. Não sabem? Falei inglês para vocês? Não, né, gente? Vou relembrar vocês. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, há um ensinamento que a gente repete, mas que nós temos grande dificuldade de colocá-lo em prática. Se nós soubermos colocar em prática esse ensinamento, isso aqui não precisa mais não, ó. Ninguém precisará perdoar quem quer que seja. Então vou relembrar a memória de vocês. E cada um faz uma avaliação íntima. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Tudo o que quiseres que o ser humano, o outro te faça, fazei vós a eles. Esta é a lei e os profetas, ensinou Jesus. Precisa de mais um ensinamento? Simples. Você está andando na rua. E aí, de repente, você vai colocar o carro numa vaga. O outro vem e coloca na sua frente. Nossa, eu perdi a vaga. Beleza, meu amigo, tranquilo. Eu vou procurar outra. É assim que acontece? É? É assim? O mundo seria muito mais feliz, não seria? Mas o orgulho não nos permite. Basta que nós, então, trabalhemos isso em nós, para escutarmos o nosso anjo de guarda. Porque quando nós perguntarmos a ele, você viu o que o fulano fez comigo? Vi. E o que você me diz? Perdoa. Perdoa. Porque os bons espíritos só nos aconselham ao bem, dentro da lei de Deus. Se você ouvir, vai lá e faz o mesmo. Não vai não. Não vai não, porque não é o seu anjo de guarda. Com certeza. Compreenderam? Então vamos trabalhar isso em nós. Simples. A começar a partir de hoje. Recebeu uma mensagem? É isso que você gostaria de repassar para o outro? Pois é isso que você quer receber? Não. Elimine. Acabou. Corte o mal pela raiz. Porque os mensageiros divinos também cansam. Também cansam. Porque eles vão dizer assim, olha, meu filho, tem 5.000 anos que eu estou sendo seu anjo de guarda. Eu vou pedir um refresco agora. Será que eu posso ser de uma outra pessoa? Porque não tem jeito. Então, vamos dar aos nossos anjos de guarda menos trabalho. Vamos ajudá-los a iluminar o mundo com aquilo que Jesus trouxe para cada um de nós. Respeito um ao outro, sermos mais pacientes, termos mais tolerância, aprendermos
a compreender os nossos deveres. Qual que é o meu dever? Esqueça seus direitos. Vá realizar aquilo que é o seu dever. Porque cumprindo o seu dever, diante da lei como consequência, vai fluindo até você, de forma natural, o que lhe é de direito. Então, para fecharmos, e sobretudo, diante de toda ofensa, levantam-nos a fronte para o justo dos justos, que expirou no madeiro, relembrando a todos nós o ensinamento, por resistir ao mal em suprema renúncia entre a glória do amor e a bênção do perdão. Então, que Jesus possa nos abençoar. O nosso tempo já se foi. Vamos fazer a prece final. Voltando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus, possamos, junto a Ele e com os nossos anjos de guarda, irradiar para toda a humanidade vibrações de paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, tua vontade, na terra, no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe nossas ofensas, como temos aprendido a perdoar aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Jesus, cairmos em tentações, livrando-nos de todo o mal, pois em Ti encontramos a paz, a verdade, o amor, por todo sempre, que assim o seja.